a nossa primeira dama Janja, Salve de respondendo, palmas. muita palma para ela, respondendo os ataques misóginos que ela sofreu, que foi maravilhosa a resposta dela, eu adorei. Janja arrasou, Janja chegou já Janja chegando, dizendo arrasou. que ninguém vai calar ela, que não adianta, que não tem protocolo certo quando ela tiver que defender os adolescentes e as crianças. Está certíssima. Tá E vou te certíssimo. falar uma coisa e vou deixar para você discorrer. Pasme, eu vi gente. Lógico, quando a gente vê uma figura que nem Pedro Doria falando as coisas que falou, né? A gente sabe que ele é desse tipo mesmo, né? É uma Esperaria coisa isso dele nojenta, mesmo. Nada é uma inesperado. coisa nojenta, é uma coisa asquerosa, mas ele é desse tipo. Pô, ele falou várias coisas absurdas, mas a mais absurda ele falando que a Janja tem que entrar muda e sair calada. Quem tem que entrar mudo e sair calado é ele, de qualquer lugar que ele entre, porque só abre a boca para falar asneira, Sim. entendeu? Agora, o que me deixou chocada foi que eu vi gente da esquerda defender isso. Entendeu? Gente que eu Mas conheço de também não me esquerda também. surpreende. Não me surpreende. Por causa É de algo mesmo que eu porque falo muito. Porque tem uma coisa que eu falo bastante, que é assim, as pautas da esquerda, elas são nobres mesmo. A gente defende aqui, né, as minorias, o povo preto, indígenas, né? A gente defende as pessoas pobres, que os direitos sejam concedidos para as pessoas que realmente precisam. Essas são as bandeiras erguidas altas na esquerda. Mas eu digo que o machismo, a misoginia, ela é transversal. Ela perpassa as culturas em geral, sabe? Então ela vai sim aparecer, mesmo em grupos de esquerda, porque ainda tem muito que se desconstruir do machismo e da misoginia, sabe? E quando Janja fala que nenhum protocolo vai calá-la, né? Que ela não vai deixar de defender as crianças e adolescentes, eu diria que mais do que isso. Não é só sobre ela defender crianças e adolescentes. Ela está defendendo nosso espaço como mulher. Ela está defendendo as crianças e os adolescentes. Ela está dizendo: não calem as mulheres. Tem outras mulheres que, assim como eu, também não se calarão, porque ela está lá ao lado, né, de uma grande figura que é o Lula. E aí ela está também colocando, né, o que é necessário, as pautas necessárias, mas ela está fazendo isso por todas nós, para a gente se posicionar em reuniões, para a gente se posicionar numa roda que só tem homens, para a gente se posicionar num debate, num evento, numa palestra, entende? Quando o sim, Janja faz isso, ela não está defendendo só as crianças e adolescentes, ela está defendendo todas nós para que a gente não se cale diante daquilo que precisa ser dito, precisa ser falado. Senão, maravilhoso. a gente tem essas nomenclaturas, né? Gaslighting, né? Que é quando um homem fala por cima da gente, ou pega a nossa ideia, ou diminui o que a gente falou, ou fala a mesma coisa que a gente falou, como se a brilhante ideia tivesse sido dele. Isso acontece muito, mas muito, né? Então, Muito, muito, muito. apequenar E, nosso discurso, apequenar nossa voz. não, e aí é uma coisa que, assim, olha, eu recebi de uma seguidora do nosso Instagram, do Instagram da Folha, né? Uma mulher de esquerda, ela falando isso, que Jean já tinha que ficar quieta mesmo, saber o protocolo e tal, não sei o que e tal. Gente, vamos assim, abrir a cabeça e vamos raciocinar? Eu vou falar aqui o que que eu acho, a minha ideia. Quero saber o que que vocês acham. Galera aí do chat fala também, você, Sara. Eu acho o seguinte, por exemplo, quando a Janja falou o fuck you Elon Musk, ali eu achei que foi uma coisa, lógico, fuck you Elon Musk é uma coisa que todo mundo quer falar e a gente tem mais a que falar, porque, aliás, fuck you Elon Musk mesmo. Mas só que, assim, é, ela realmente ela é primeira-dama, ela é esposa, né, do presidente da República e tal, então eu acho que assim, não era momento, hora para se falar uma coisa daquela e tal, mas é diferente dela chegar num jantar com Xi Jinping e falar o que ela falou. Tá entendendo? Sim, são Então, contextos assim, diferentes, primeiro, sim. sendo que isso, essa coisa do fuck you Elon Musk, eu estou falando do fuck you Elon Musk, viu, gente? Porque foi de tudo que a Janja fez e faz, foi a primeira coisa que eu não concordei, porque tudo dela eu estou assinando embaixo, entendeu? Essa foi a primeira coisa que eu não concordei. Só que depois que ele
foi lá e fez o gesto nazista, porque a imprensa só adora falar o gesto, como é que é a palavra que colocam? Colocam uma palavra como se fosse assim, o gesto supostamente nazista, umas coisas assim, pô, não tem nada de suposto nisso, gente, está lá escancarado. Depois que ele fez isso, eu falei, quer saber, ela mandou bem. Só que mesmo assim eu ainda fico assim, pensando, porque ela não é uma pessoa como eu, ela é primeira-dama, ela é a esposa do presidente. Então, aquilo, eu fiquei pensando se não poderia, de repente, provocar, né, um incidente diplomático, uma coisa assim, mas depois falei, não, incidente diplomático, quem é Elon Musk também, gente? Entendeu? Na fila do pão, sabe? Ele simplesmente é um milionário de extrema-direita, mas ele não é ninguém de nome para provocar isso e tal. Mas, assim, gente, saudação romana, o pessoal está lembrando aqui, ainda tem isso, saudação romana, me poupe, viu, gente? Aí é o pior de tudo, né, quando escrevem isso. Mas, assim, a Janja é o que a Flávia Piazzi está falando aqui, ela não é uma primeira-dama decorativa. Exato, gente. Qual que é a ideia? Ela ficar do lado ali só servindo de decoração? E tem mais. Além disso, estava tomando um golinho aqui só para dar uma molhadinha. Além disso, né, porque tem isso, né? A cerveja, quando a gente está tomando cerveja, como é uma bebida gelada, a gente está falando, a gente vai bebendo para molhar. Vai indo. Né, mas aqui a gente bebe, que é o barzinho, mas, são só 2 latinhas ou 2 long neck que eu sempre coloco aqui, eu só coloco 2. Na maioria das vezes eu tomo as 2, mas às vezes eu tomo até uma só. Que delícia! Então, eu acho que o fato dela não ser decorativa, dela ser uma socióloga, aí o pessoal gosta muito de comparar com a Ruth Cardoso, que também era socióloga e tal, só que a Janja é outra mulher em outro tempo. Exatamente. E sempre foi militante, sempre foi atuante, né? Porque agora ela casou com o Lula, que ela vai virar enfeite, entende? Então, a Janja, ela está sendo o que ela é. Ela não está forçando barra. Nunca foi, não tem esse perfil. Agora, eu acho interessante, né? Aí tem um jantar, né? E o pessoal lá com o Xi Jinping e tal. E aí o Lula chamou ela para ela explicar, porque é o que ele falou, que ele não entende muito das redes, então chamou ela para ela explicar. E aí isso vira, assim, Toma um objeto de... que tomou. Não, um estudo de caso quase que virou, né? Enquanto que a gente, há pouco tempo atrás, tinha uma primeira-dama que mandava esvaziar Lago das Carpas para catar moeda. E matou as carpas. Isso para falar das coisas mais leves que ela andou fazendo, né? E eu não via ninguém parar tudo e dar esse show. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria.
Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.